Tem uma história curiosa. Ele tinha já a ideia do Mercado Livre, tinha o pitch, precisava de um investidor, e aí um dia tinha uma aula especial lá em Stanford que ia ter um convidado especial. E ele foi o primeiro a chegar e o convidado esse também. Só que ele não conhecia o cara, não sabia como ele era. E aí ele ficou uns 5 minutos com o cara do lado e então falou com o cara, né? Não deu bola. Aí no que o pessoal começou a chegar, todo mundo foi em volta desse cara. Aí que ele foi ver que esse cara era simplesmente o maior investidor do mundo, Warren Buffett. Ele falou, cara, eu fiquei 5, 10 minutos do lado do maior investidor e eu precisando de um investidor, só que eu não sabia quem era. Tava ali o cara Daí certo. ele falou com o professor dele, o sobrenome é McDonald, não me lembro, acho que Patrick, uma coisa assim. E aí ele falou assim, cara, porra, tava do lado do Warren Buffett, não sabia. Ele falou, cara, te garanto, ele não investiu em ti, porque ele não investe na América Latina, não investe em tecnologia, mas eu sei um cara que pode se interessar. Bem, amigos do Curioso, sejam bem-vindos ao mais um Conversas do Curioso. Estamos aqui novamente para contar uma bela história. Mais uma. Como é que você está, meu amigo Matheus? Tô ótimo. E tu tá bem? Eu tô ótimo. Perfeito. E meu amigo, ora. Estamos aqui de novo. Cara, muito bom esse vídeo. Não, o cara ficou famoso pelo ora. Todo mundo falando. Um bordão. O bordão do Greco Prado. Como é que você está, meu amigo? Muito bem, meu amigão, muito bem. Vai bem? Como é que tava a Expert? Muito legal, muito boa. Conhecemos grandes figuras do mercado, muita história boa. Que será top. contada, né? Será contada, muitas histórias de bastidores. Tem? E os nossos amigos que estão aí quase nem gostam, né? Curioso Mercado é bom nisso e, pessoal, a gente foi direto na fonte. Temos bastante história. coisa aí do Banco Garantia, coisas do tipo. Comunidade judaica. Mas hoje a gente vai falar de um case muito legal dos últimos tempos, que é o Mercado Livre, né? A empresa mais valiosa da América Latina. Sim. E, Greco, por que a gente vai contar realmente? O que chamou a atenção para a gente poder contar a história de Galperin e seus Marcos parceiros? Galperin. Cara, é bizarro, né? Empresa mais valiosa da América Latina. Empresa de... Vale mais que uma Petrobras, que uma Vale, né? Impressionante. Pô, tinha que ser da Argentina, né? Não, né? Pra alimentar a rivalidade. Foda, né? O Brasil... Mas, cara, a história é muito boa e eu acho, né? Posso estar enganado, mas eu acredito que nem todo mundo saiba o início dela, alguns pontos, alguns ângulos da história que eu achei muito interessante. Porque hoje todo mundo já conhece, né? Acho que a maioria já comprou alguma coisinha. Alguém já comprou e aí hoje em dia... propaganda toda hora, todo mundo já conhece, tem até os aviões do Mercado Livre, né? Hoje Gigante. em dia, né? Mas já foi... Não foi bem assim no início, né? Sim. Então, tipo... Hoje eles são disparado líder no Brasil, na América Latina. Perfeito. Né? Mas tem alguns pontos, por exemplo, que lá no início, em 99, tinha um monte de concorrente. Ninguém sabia quem seria o vencedor, né? Sim. Muito difícil de cravar. Tanto é que eles não eram nem os favoritos a vencer a guerra, né? Vamos dizer assim. Tinha outros concorrentes mais bem capitalizados, mais famosos. Não, e com fundadores tão bem instruídos quanto o Marcos Exato. Tanto na Argentina quanto no Brasil. E os próprios fundadores falam que não era uma ideia inovadora, porque já tinha 50 empresas fazendo a mesma coisa, né? O ponto não é que era uma ideia. A ideia não era nada muito inovadora, né? Mas sim aonde e principalmente como seria feita. A né? execução, né? E o time, né? Eles tiveram uma pitada de sorte também em termos de timing. Mas a história é muito boa, e tanto do Mercado Livre quanto do Marcos Galperin também é muito interessante, né? Então acho que vai ser legal trocar essa ideia. Sabe que até sobre isso é interessante, né? Ver que uma empresa relativamente nova, né? Acabou se tornando a empresa mais valiosa da América Latina, né?
E Verdade. até hoje de manhã eu tava lendo uns comentários, inclusive é um comentário que a gente recebe muito quando a gente conta histórias de empresas que começaram lá nos anos 40, 50, 60. O pessoal fala muito, pô, mas naquela época era muito fácil empreender. Sim. O que eu devo ser muito honesto em dizer que discordo totalmente. Sim, total. Porque talvez daqui a 10, 20 anos as pessoas estejam falando a mesma coisa dos anos 90, que foi quando eles começaram, que era quando a internet estava engatinhando, né? É que essa sensação quando tu olha pra trás, tu sempre tem ela, né? É isso. Tu olha pra trás, aquilo ali era óbvio. Claro, mas Mas o não fato era que lá naquele momento. o mundo estava mudando Exato. e naquele momento, se tu olhar daqui a 20 anos, vai ser muito óbvio que, porra, tinha tudo a ser feito, Sim. né? E ele, inclusive, o Greco vai poder dizer mais tarde, é que, pô, o foco dele também não foi o que estava sendo feito aqui na América Latina, mas ele viu que tinha um bom nicho para se atuar, né? Então, esse é um comentário que eu, em absoluto, não consigo concordar, porque o tempo muda, né? As coisas mudam. Saiu da agricultura para as primeiras indústrias. E assim a história vai se dando e sempre vai se ter oportunidades, né? Assim como no presente momento tem boas oportunidades com a ascensão da inteligência artificial, que é o que todo mundo fala, mas pode ser que tenha coisas em outro sentido, Não, né? e E tu ele conseguiu ver perfeitamente isso Tu vê que naquele até, que nem quando a gente falou no Nubank, até um setor que já existe há 1000 anos, nem o setor bancário, também existe oportunidade. Então, Exato. Inclusive, o Marcos Galperin, embora os outros founders também sejam muito foda, né? Stélio, Told e o Hernan, entre outros. Mas ele me lembra um pouco do Davi Vélez, assim, sabe? Sim. De gênio da bola, assim, sabe? Tanto é que esse foge um pouco do padrão de alguns que a gente já falou, de ser improvável e de ir começando uma coisa bem pequena e depois ficar grande. Porque esse aí já, desde o início, falava que ia fazer algo grande. Inclusive, eu vou ver não, tenho esse insert de um vídeo dele em 99 falando que estava construindo a empresa mais valiosa da América Latina. Imagina, tu começa a empresa, no mesmo ano tu fala isso, cara. sim. Não, e as escolhas deles desde o início foi pensando no longo prazo, né? Sempre. E, por exemplo, lá que nem a gente estava falando, pô, Mercado Pago, que hoje é um braço que vale muito, né? Desses 120 bi de dólares de market cap, põe metade no Mercado Pago, para mais até. Sim. E só tende a crescer. Só tende a crescer. E foi lançado em 2003, né? O Mercado Livre foi em 99, o Mercado Pago em 2003, só que ele já tinha desde o início mapeado lá no plano de negócio a parte de pagamentos. Coisa de gênio. Inclusive, somos clientes do Mercado Pago. Já bem claro. Mas não estamos sendo pagos para fazer. Mais uma Poderíamos, vez, mas não não. estamos ganhando publicidade nem no Mercado Livre, nem no Quem Mercado está Pago. pagando, pessoal, é os nossos assinantes, que já está rodando a nossa comunidade. Tá? Hoje a gente não vai falar muito tempo, mas já está rolando. O link está aqui na nossa... Como é que é o nome do negócio ali? Aqui, Descrição. na descrição. E primeiro comentário fixado também. E ó, tá demais. Isso. Bom, acho que é isso. Tá aqui o porquê, né, cara? Para mim, essa é uma história... O Greco já trouxe e a gente há um bom tempo estuda ela, mas ela tem algumas coisas improváveis dentro dela, obviamente, mas também tem aquela questão, né, deles... até tem uma entrevista do fundador brasileiro, né, o cofundador brasileiro, que diz que eles começaram também numa garagem, né? Mas era numa garagem... em Buenos Aires, de um estacionamento de um prédio, né? Eu achei bem interessante, que é como muitas começaram lá no Vale do Silício, né? Em garagens. Mas acho que o ponto central aqui hoje, se a gente fosse colocar, talvez não, o ponto central desse episódio hoje realmente é o Marcos Galperin, né? Porque estamos falando de um cara genial, na minha opinião, e peço desculpas aos nossos amigos que falam que essa palavra tem que ser usada com bastante parcimônia, inclusive nosso amigo Dr. Matheus Leste fala isso. Perfeito. Mas eu acho particularmente que ele teve uma visão, no mínimo, genial. Eu acho que, já que ele fundou a empresa mais valiosa da América Latina, cabe. Gênio da bola. Acho que cabe, né? Perfeito. Não, e daí o outro lá fundou a Casec, que é o maior fundo de venture capital do... O que tem na água desses caras, né, meu? Puta que pariu. Perdão. Não. Tá tudo certo, aqui tá liberado. A ideia é mais um bate-papo, né? Não é bem... É isso aí. Linha do tempo e tal, né?
Sim. Mas tu falou nesse ponto do improvável, realmente tem aquela história que eu já falei 1000 vezes, né? Que ele faz uma pesquisa prévia com os colegas dele de Stanford, Sim. falando sobre fazer um eBay na América Latina, e todos falaram que nunca ia funcionar, porque o latino-americano ele não confia. Nessa época isso só existia nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, e que isso seria um fracasso. Não, Ele fez a pesquisa de mercado, vamos dizer assim, com pessoas muito inteligentes, que eram todos os latino-americanos da sala dele em Stanford. Que ano que mais ou menos foi isso, Greco? Foi ali por 99 mesmo. Então, tem um percentual de pessoas que tinham acesso à internet nessa época, na América Latina, era mínimo também, né? Sim, Ele também- Quando ele lançou era menos de 3%. exato. Alguns falam menos de 5%, menos de 3%, né? Mas ele dizia que 100% das pessoas teriam acesso à internet. Né? E aí ele, até no início, ele queria fazer algo com internet. E aí ele falou que a primeira ideia que ele teve foi fazer tipo uma corretora online, assim, para comprar e vender ações. Ele falou, não era uma ideia muito boa e tal. E aí a próxima ideia foi já um marketplace inspirado no eBay, mas que logo ele pivotou, porque o eBay era um site de leilões, né? Sim. Leilões online, e ele já pivotou para preço fixo nesse modelo que todo mundo conhece de marketplace, né? Vendedores e compradores. É legal que quando ele estava pensando nisso, o eBay já tinha até ações Já Nasdaq. tinha aberto. Então imagina, A empresa era gigante, né? não era assim uma coisa, esse cara tá começando, eu vou começar a copiar ele aqui. Não, era uma empresa já bem O consolidada. eBay, inclusive, era maior do que a Amazon e o Google juntos. Sim. Exato. né? E até é interessante que tem uma passagem sobre essa época que era leilão, né? Um dos grandes porquês deles realmente pivotarem o negócio é porque existia um gap muito grande entre o cara... Eram 20 dias, se eu não me engano, que tinha a duração do leilão. Então, o cara, enfim, o vendedor lá colocava o produto e iniciava um processo que duraria 20 dias para chegar lá no final da venda dele, no caso, no dia que seria leiloado. Só que muitas vezes, já no primeiro dia, o comprador tinha chego no valor que o cara queria e ele tinha que esperar 19 dias. Sim, Então não fazia nenhum bizarro. sentido, né? Não tinha um porquê de ser nesse formato. E logo ele viu que as pessoas era muito mais fácil realmente chegar no preço fixo. Sim. E daí eles fizeram um pequeno ajuste até chegar realmente, vai ser preço fixo, né? Então, também não tem... algumas coisas eles tinham realmente visto, que foi o caso, inclusive, da forma de pagamento e tudo mais. Mas se for ver, era um outro negócio, né? Teve essa mudança que foi, acho que em menos de um ano, se eu não me engano. Foi em 2000, né? Foi rápido o negócio. Foi muito rápido que eles já tiveram essa mudança. Né? O que me chama a atenção também é que eles tiveram que basicamente construir toda a infraestrutura do e-commerce, né? Era um mato alto total, não tinha nada. Então, em termos de logística e pagamento, que são pilares centrais do e-commerce, né? Esse é até um dos motivos que ele fala numa entrevista, que foi o porquê que o Mercado Livre nunca teve crescimento de startup, tipo startup americana, de crescer 100% ao ano. A gente crescia sempre entre 20% e 30% ao ano, 20% a 40%, porque eles tinham que construir a infraestrutura. Sim. Entendeu? Eles tinham que colocar... Investir muito. Investir muito em infraestrutura, né? Aí fizeram todo o braço lá de pagamento, daí depois fizeram mercado de envios. Então, eles nunca tiveram assim... e ao contrário dos concorrentes, que ficavam gastando todo o dinheiro em marketing, publicidade, Ou jogando ping-pong. eles gastaram tudo em produto. Né? Sim. Esse até é uma... E isso está muito alinhado com essa visão de longo prazo, de ser a empresa mais valiosa da América Latina. Tu vê que eles estão... Essa construção é difícil de tu ter essa visão desde o início, né? Tu paga um preço muito caro no início, de repente, né? Porque tu... Às vezes quem está investindo em ti quer ver os números gritantes lá, quer ver um IPO. Mas tem um porquê disso, né? Tem um Tem porquê. um porquê. O porquê foi... eles começaram em 99. A bolha da internet estoura em março de 2000. Então, eles levantaram seed capital ali para outubro de 99. A série A, 7 milhões. Tá. E aí, a outra rodada foi de 46 milhões.
E eles assinaram em março de 2000, no mês que a bolha estoura. Só que aí, como deu esse estouro da bolha, atrasou, né, o prazo ali entre assinar e botar o dinheiro para dentro. Sim. Por isso que foi em maio. Então, oficialmente o dinheiro entra em maio. Foi por causa disso. Porque os caras já não... ali a janela de IPO e de captação fechou. Eles conseguiram convencer os caras, os investidores eram Goldman Sachs, JP Morgan, e acabaram entrando. E aí, só que tinha umas cláusulas lá de liquidação, né, que os caras, como eles viram que o cenário era horrível, né, naquela época, Sim. eles queriam liquidar a empresa. Os investidores queriam liquidar a empresa e pegar o dinheiro de volta. Sim. E dali em diante, o Marcos Galperin falou, cara, a gente nunca mais vai ficar em situação de vulnerabilidade. Nosso destino não pode depender do investidor. Então, a partir daí, ele falou, tinha 40 milhões de dólares na conta, líquido. Ele falou, o nosso run rate vai ser de 10 anos, então a gente tem 4 milhões por ano para gastar. E se em 10 anos a gente não break-var, é porque o negócio tinha que dar errado mesmo. O negócio é ruim. É legal contextualizar também que se alguém não sabe o que foi a bolha.com, né? Perfeito. Que é de 96, 97 até os anos 2000, com o surgimento da internet, vieram várias empresas que estavam ali surfando essa onda, alavancaram muito dinheiro do mercado com produtos que às vezes não tinham nenhuma lucratividade, nunca deram lucro. E daí essa bolha estourou lá em março de 2000, que é o que o Grego está falando. E daí acabou o recurso para todo mundo, né? Sim. E foi horrível, afetou todo mundo. As ações da Amazon caíram uns 80%, 90%. Só que meio que foi um filtro, né? Entrou todo mundo também. Entrou todo mundo no mesmo pacote, né? Era tudo ruim, tudo que tava ali. Aí tinha muito aventureiro, ficou para trás, né? E tem vários casos, até a gente já fez alguns posts, mas aí vários caras ficaram para trás e eles conseguiram, então, sobreviver, mas então já com uma mente muito de alocação de capital. Perfeito. Né? E aí eles pegaram, então, esses 4 milhões por ano, fecharam escritórios, tiveram que demitir pessoas e reduzir. Eles já gastavam um pouco com marketing, mas tiveram que reduzir para focar no produto. Né? E foi isso que diferenciou ele dos concorrentes. Né? Como eu falei, antes tinha uma porrada de concorrente. Tinha a Local, aqui do Brasil, que era uma empresa irmã do Submarino. Sim. Tinha essa a Remate aqui no Brasil, que Argentina. foi fundada por MBAs de Harvard. Então aí tinha uma concorrência de Harvard versus Stanford. Uma briga de costa oeste contra costa leste na América Latina. Não, e interessante que quem saiu ganhando não foi a turma do Marcos Galperin, né? No início... Não, eles eram os azarão. É. Todo mundo, quando falava de América Latina, falava, os caras do Arremate e tal, que são ex-Harvard, que levantaram mais capital, levantaram 75 milhões de dólares. Então, tinha tudo para dar eles, né? Sim. E acabou dando o Marcos Galperin. E aí, um dos motivos até que ele e o Hernan falaram é que, nessa época, todos esses concorrentes gastaram muito dinheiro em mídia. Muito dinheiro em publicidade. Sim. E eles não gastaram em publicidade, gastaram em produto. Sim. Né? Aí o Hernan, da Kazek, dá um exemplo que é assim, como se fosse carros. Né? Eles investiram em ter o melhor motor, o Mercado Livre. Perfeito. E os concorrentes investiram no melhor design. Perfeito. Atrai mais atenção, chama mais atenção, vende mais no início, mas depois que tu compra e vê que a performance é ruim... Depois que dá os estouros. Exato. Tu Fica empenhado. vai pro cara que tem o melhor motor. Né? E foi basicamente essa analogia. Então, assim, eles tinham muito a disciplina de custo e alocação de capital e investir em produto e infraestrutura, enquanto os caras estavam... E aí até o Galperin fala, cara, não fazia nem sentido tu anunciar para mídia de massa, televisão. Tu tá anunciando um canhão, sendo que só 3% da população usava internet para comprar algo. Não existia nem celular, né? O smartphone. O teu público não tava ali naquele anúncio na televisão, entendeu? Sim.
E é uma fortuna, todo mundo sabe, até hoje mídia é cara. E os caras Naquela torrando. época tinha sido um absurdo. É interessante, aí os né? caras torraram o caixa. Não, e várias empresas de internet fizeram isso também, né? Era uma coisa um pouco... Não, e é interessante que é aqui que une vamos dizer, o case Nubank com o Mercado Livre, né? Porque o foco sempre foi no produto. Sim. Exato. E não à toa os dois viraram grandes cases, né? E até hoje, na área de tecnologia, o pessoal fala realmente na questão da experiência do usuário e foco no produto, mas eles, claro, né? Olha, o background dos caras era muito diferenciado, né? Mas eles já nessa época entenderam a importância disso, né? E foi isso que, na minha visão, catapultou os negócios de ambos, né? Total. Até eles não tiveram tanto a pegada de viralização quanto do Nubank, mas essa foi a jogada, assim. De, tipo, focar em ter o melhor produto. E também, vendo que anunciar na mídia é muito caro, né? Tanto é que mais uma jogada de gênio da bola foi que... Menos no Curioso Mercado, tá? Só pra deixar bem claro. Não, a gente é barateiro. Aqui e o retorno é garantido. Bom merchan. Parcerias@curiosomercado.com. É muito mais barato que na Globo. E dá mais retorno. Ele foi investir, a primeira bolada mesmo foi em 2008. Sim. Na época da crise. Foi um dos pioneiros em Google Ads, que por causa da crise os preços despencaram. Então tem várias... Ao longo da história ele fez várias jogadas assim que tu vê que era muito oportunística, né? Inclusive, ele comprou todos esses rivais aí que... Só falavam desses rivais, do Arremate. Ele comprou tudo depois, a preço de banana também. Sim. É bizarro, né, cara? Não, e eu acho que esse início deles foi bem interessante, justamente por isso, pelo foco, né? E principalmente depois que ele passou por esse trauma, a gente poderia colocar, ele focou bastante na questão das finanças também, né? Sim. E tanto é que rapidamente ele chegou num ponto de equilíbrio, né? Foi ali por... Foi antes do IPO, em 2006. Até é uma coisa legal, porque várias empresas chegam no IPO sem dar lucro, né? Ainda dando prejuízo. E ele chegou já no break-even, chegou um ano antes do break-even. Então ele basicamente nem precisava daquele dinheiro de abertura do capital. Ele tava dando lucro. Que ele colocou aquele run rate de 10 anos, ele chegou antes, né? Sim. Isso foi 2006, né? Isso. Então, e na aí, verdade... mas é legal até antes, no fim acabei esquecendo de falar, que o Marcos Galperin fala também que na época, embora a bolha da internet tenha sido um negócio bizarro, era difícil de captar dinheiro para investir aqui na América Latina. Os investidores de Venture Capital eles só queriam coisas na Califórnia. Sim. Aí ele falou, até se tu fosse de Nova York, tu tinha dificuldade, se tu quisesse ter uma startup em Nova York, tu ia ter dificuldade. Né? Então, para América Latina, os caras nem te recebiam. No final do mundo, não. E aí foi meio... Tá, e como é que ele fez? Foi meio que pelo acaso também, né? Porque ele tava numa aula em Stanford. Antes disso, tem uma história curiosa. Ele tinha já a ideia do Mercado Livre, tinha o pitch, precisava de um investidor. E aí um dia tinha uma aula especial lá em Stanford que ia ter um convidado especial. E ele foi o primeiro a chegar e o convidado esse também. Só que ele não conhecia o cara, ele não sabia como ele era. E aí ele ficou uns 5 minutos com o cara do lado e então falou com o cara, né? Não deu bola. Aí no que o pessoal começou a chegar, todo mundo foi em volta desse cara. Tipo assim, meu Deus, né? Aí que ele foi ver que esse cara era simplesmente o maior investidor do mundo, Warren Buffett. Ele falou, cara, eu fiquei 5, 10 minutos do lado do maior investidor, eu precisando de um investidor, só que eu não sabia quem era. Tava ali o cara certo. Daí ele falou com o professor dele, o sobrenome é McDonald, acho que Patrick, uma coisa assim. E aí ele falou assim, cara, porra, tava do lado do Warren Buffett, não sabia. Ele falou, cara, te garanto, ele não ia investir em ti, porque ele não investe na América Latina, não investe em tecnologia, mas eu sei um cara que pode se interessar. Que daí ele fez a ponte com o John Mills, que era um investidor lá americano de Venture Capital, da Hicks Mills.
E aí falou assim, ele vai ter que... Ele precisa de alguém que leve ele no aeroporto. Aí o Marcos Galperin pensou, bom, vou levar o cara no aeroporto e fazer meu pitch, né? E aí ele foi com mais... E aí entrou no carro na hora de ir, mais 2 colegas dele que não calavam a boca. E ficaram conversando o trajeto inteiro. Porque o Muse perguntou, o que vocês vão fazer agora depois de graduado e tal, né? Aí os caras falando uns projetos e tal. E nisso o tempo passando, né? Daí ele... E ele sabia que tempo não era problema, porque ele já sabia que o Muse tinha o jato particular dele, né? Daí ele falou assim, cara, eu vou me fazer... Isso eu ouvi ele falando, né? Vou me fazer de louco e vou entrar na entrada de aeroporto normal. Como se ele fosse pegar um voo normal. Porque eu sei que ele tem jato, mas ele vai achar que eu não sabia. Né? Que daí ele teve que fazer toda uma volta para ir pro embarque privado, né? Ele falou que daí... Depois mudou, depois de 2001. Os atentados mudou, mas antes tu entrava com o carro lá direto, no teu jato particular. E aí que ele ganhou esse tempo para fazer o pitch, e aí o cara topou. Daí foi o primeiro investidor do Mercado Livre, Seed Money, né? Seed Capital, e aí depois veio a primeira rodada de 7 milhões. Simplesmente. Essa história é muito boa. A história do Buffett é inacreditável. Essa aí é de cair, né? Pra trás. Mas essa também é ótima. Chama atenção, né? Imagina... Olha a oportunidade que ele teve, né? Sim. Tá, historicamente a gente sabe que não daria certo, mas, porra, pelo menos conversar com o Warren Buffett. Exato, né? Mas é a opinião dele, né? E aí, tio Warren, o que tu acha sobre essa minha tese aqui, meu amigo? Mas acho legal também falar que o background do cara também é sinistro, né? Ele fez MBA em Stanford e a graduação foi em Wharton. Ele é argentino, estudou... Mesma universidade do Raia Santos e do Elon Musk. Sim, ou seja, tipo... Tem que ser dito, né? Era um cara já bem de grana, cara de família e tudo, mas não muda que o cara fez, né? Ele foi para os Estados Unidos muito cedo e era apaixonado por rugby, né? Inclusive, ele usou uma das criações lá da defesa americana, que era o primórdio da internet, ele usava para... Como é que é o nome que tu tem aí? ARPANET. ARPANET, isso. Pra ver os resultados dos jogos de rugby na Argentina. Isso é genial. E ele chegou a jogar um tempo na Nova Zelândia, pela tecnologia. Na Austrália, competia. Mas já é que tá, desde o início, ele já era aficionado por tecnologia, né? Aprendeu a programar e tal. Tanto é que ele... Tem aquela história do Terminal Bloomberg, né? Que depois que ele sai, ele fala assim que ele estudou de 90 a 94 em Wharton. A turma dele ainda não tinha nem endereço de e-mail, as pessoas não tinham nem e-mail, e ainda era a ARPANET. Mas ele já gostava de programação, de computador, e aí quando ele volta para a Argentina, ele trabalha entre 95 e 97, ele trabalha na YPF, que é como se fosse a nossa Petrobras aqui. E aí, como ele era ligado em tech, dados e não sei o quê, ele trouxe dos Estados Unidos um terminal Bloomberg. Que só tinha ele na Argentina com o terminal Bloomberg e o Banco Central da Argentina. Que loucura. Tinha 2 Bloomberg na Argentina. Era o segundo terminal Bloomberg da Argentina. Que loucura, né? Mas ele falou que, era muito melhor operar petróleo com um terminal Bloomberg, todas as informações que tu precisa, de moedas e tudo. E o mais louco é a tecnologia do terminal Bloomberg nessa época também, né? Bizarro. É verdade. Já nessa época. Surreal. É loucura. É um ponto interessante do negócio. E acho que esse foco e por ele ser muito aficionado à tecnologia seria realmente o que no futuro ditaria o negócio dele, né? Porque ele também comenta que o Mercado Livre ele não é uma empresa de varejo ou ele não é um banco, enfim, né? Ou transporte ou qualquer coisa, é uma empresa de tecnologia, né? Então, essa pegada de ser focado em tecnologia faria com que ele, primeiro, um aficionado por tecnologia, saberia gerenciar, por exemplo, a questão do usuário, né? Melhorar. E ele trouxe grandes parceiros também para a área de tecnologia, que foi o que o Greco colocou. Não existia nada, né? Hoje em dia tem plataformas prontas de e-commerce, né? Mas na época não existia, então precisava fazer.
E isso seria, no futuro, um grande diferencial dele, né? Porque teve um momento, como também foi dito, que vamos colocar numa corrida de cavalo, ele era o quinto, sexto ali, vamos dizer, né? Ele estava correndo por fora, né? E já existiam grandes cases, né? Inclusive lá fora. E ele estava correndo por fora, né? Mas o que ele fez? Ele sempre focou dentro da empresa. E isso aí foi um diferencial muito grande, né? Mas se tu for pegar a história dele, tu analisa, ele era um cara que era realmente aficionado por aquilo ali há muito mais tempo. Tanto é que ele tentou fazer outras empresas. Ele pensou, na verdade, em outras empresas antes de chegar no formato de leilões, que depois seria pivotado para realmente um e-commerce, né? Marketplace. Marketplace. E ele foi, tu vê, ele fala muito o que já é um clichê hoje, mas poucos realmente fazem isso, que é ter visão de longo prazo. Então foi assim, step by step, né? Então, cada fase ali era muito importante. Então ele fez M&A, aí ele lançou o Mercado Pago em 2003, fez 2005. Em 2002 ele comprou o Local, que era grande aqui no Brasil. Em 2003 lança o Mercado Pago. 2005 ele compra a Remate, compra metade da Remate. E em 2008 compra outra metade, por um valor bem menor. 2005 também, ou 2006, teve um deal também muito transformacional, muito importante, que foi o do eBay, né? Sim. O eBay se tornou um dos maiores acionistas do Mercado Livre, comprou 19,5% das ações, antes de 2005. E além de se tornar sócio, porque o eBay ele queria um parceiro na América Latina, porque sabia que a América Latina era complexa, né? E aí, dentre todos os players, eles escolheram o Mercado Livre. Isso foi em 2001. 2001, E isso ajudou muito, tanto em termos de caixa, quanto em termos de troca de inteligência entre as empresas. Porque, querendo ou não, o eBay era um gigante. E já estava há bastante tempo desenvolvendo tecnologia. Já estava há bastante tempo. E com o tempo, o Mercado Livre acabou tomando decisões um pouco diferentes do eBay, mas eles tiveram um crescimento muito grande, assim, em termos de empresa, em termos de estrutura, processos, né? Então isso ajudou bastante também. É até legal, porque a troca é essa que tu falou, intelectual, mas também do que não fazer, né? Porque tu tá vendo ali os resultados reais, né? No cara que virou teu acionista tem um negócio muito parecido. Então, no final das contas, isso também serviu para seguir um caminho diferente. E até nesse meio tempo, daí, a partir de 2001, o eBay tentou várias vezes comprar o próprio Mercado Livre, né? Na sua totalidade, né? Sim. Até que em 2006 eles desistiram do acordo, né? E aí até o Marcos Galperin ele fala, né? Que foi a melhor coisa que aconteceu para o Mercado Livre. Né? Então, ele tem isso como forma. Acho muito interessante, né? Que foi um sócio muito, muito parrudo, né? Pô, imagina. Dá uma credibilidade muito grande. Sim, era o cara que ele se inspirava e o cara quis comprar ele e ele não. Não, e era na época, era... Sim, equivalente a um Google e uma Amazon de hoje. É isso? Assim. Exato. E aí, no ano seguinte, eles fazem o IPO na Nasdaq, o que já era também uma coisa pioneira, né? Sim. Empresa da América Foi a Latina. primeira, né? E aí, o que eu acho curioso é que quando eles abriram o capital, o valor de mercado era de 750 milhões de dólares. E hoje é 120 bi, né? Imagina quem pegou esse IPO aí. A Dynamo pegou, né? Mas não ficou, não segurou. Tu vê, né? Tu vê como gerou valor. Sim. Porque eles pegaram o IPO e saíram um tempo depois. Aí eles entraram de novo em 2016, 17, quando valia 12 bi. E hoje vale 120. Eles multiplicaram por 10 o capital, sendo que já era gigante. Né? 12 bi de dólares. Né? Lembrando que pega uma Magazine Luiza, vale 5 bi de reais. Olha a diferença. A diferença é gritante, né? É bizarro. Surreal. Cara. Magalu acabou ficando, né? E aí tu vê pega muito a questão da equipe também, né? Porque é um jogo muito difícil de ser jogado. E-commerce. Varejo no geral, né? Como a gente Varejo já fala. Aí no e-commerce, pensa assim, cara,
em tese, não tem muito diferencial competitivo entre os produtos, né? Os produtos são os mesmos. Mas aí toda a questão da infraestrutura, né? Da logística, uma série de fricções que eles tiveram que fazer, tiveram que resolver desde o início, né? E aí até vi na carta da Dynamo que eles foram muito mestres em copiar muita coisa que funcionava. Por exemplo, já de cara, essa questão de avaliações, hoje me parece uma coisa super boba, né? Isso é muito legal. Mas isso fez toda a diferença no comércio eletrônico lá atrás. Porque todo mundo que compra online vai olhar os comentários, né? Daí tu imagina quando não tinha. Quem primeiro implementou isso foi o eBay. Aí eles copiaram isso do eBay. Aí eles foram copiando a parte de fulfillment, né? De entrega. Copiaram da Amazon. Eles foram copiando de várias coisas e adaptando para o mercado aqui. Só que eles executaram muito bem, né? Não, e o mercado aqui também entendendo que era diferente o Brasil da Argentina, né? E todos os mercados que eles atuavam. Então, não era simplesmente criar uma plataforma para todo mundo, né? Tinha diferenças importantes, inclusive de legislação. Então, eles foram muito felizes, não só no pensar, que muitas vezes era copiar, e tá tudo certo quanto a isso, mas copiar a coisa certa e também implementar, porque, pô, imagina a dificuldade. Até tem um ponto assim que eu acho muito interessante dessa história, né? Porque, inclusive, beleza, o mercado pago, ele já era algo que eles tinham pensado. E aí, quando começou a ter os problemas, né? Que vamos dizer assim, isso eu posso falar em pessoa física aqui, porque a gente passou pela transformação digital, vamos colocar assim. Pô, o brasileiro como um todo, e eu falo o Augusto aqui, me lembro a primeira vez que eu fui comprar na internet. Cara, era uma dúvida enorme, assim, sabe? Eu não estava em nenhum momento confortável até que eu peguei o produto na minha mão e vi ainda se não era falsificado ou qualquer coisa do tipo. Porque ainda tinha essa possibilidade. E o ponto é que o mercado pago, nesse sentido, ele foi... Acho que depois viria o mercado de envios, né, que também teria uma importância gigantesca, mas ele foi importantíssimo na questão da confiabilidade do negócio. Total. Porque essa era, na minha visão, naquele momento, aí, pensando para esse episódio, me lembro, cara, como era diferente do que é hoje. Que era em 2 botões você dá o ok, seja no Amazon Prime ou no Mercado Livre. A Amazon é muito rápida. E assim, em um dia tá aqui. Mas lá naquela época tinha toda uma dificuldade, até porque o vendedor, e aí que vinha muito contra o Mercado Livre, não era o Mercado Livre. Era um parceiro que era um vendedor que estava vendendo dentro da plataforma, que é o Marketplace. Né? Então, pô, pensa só, tem uma grande dúvida sobre o tipo de negócio que é o Marketplace, né? Pô, pode ser que um cara aqui de Curitiba tá me vendendo, mas quem é esse cara? Então eles fizeram as avaliações do vendedor, né, que era muito importante, e também do produto, são coisas diferentes. Mas beleza, eu paguei, será que eu não vou tomar um golpe? Né? Sim. E aí, pô, mercado pago, sabe? E isso aí, depois do mercado pago, que cresceu muito, né? Que era aquilo. Antes disso tinha esse problema de, tipo, tu paga e não recebe, ou não recebe o produto, ou tu, que é o vendedor, entrega e o cara não te paga. Sim. Então, depois que eles endereçaram esse problema, daí que nem tu falou também, eles fizeram esse negócio do mercado líder, que é tipo uma gamificação, né? Tipo, quantas vendas o cara tem, se o cara entrega no prazo. Isso aí foi É um ranking, vai ranqueando, né? É uma série de fricções que eles foram endereçando uma a uma, não tudo de uma vez. Exato. Com muita paciência, visão de longo prazo. Desenhando, vendo, testando, MVP de tudo. Exato. E com o Marcos Galperin muito focado no produto. Tanto é que ele comenta que depois do IPO até ele chegou a ficar 3 anos sentado junto com os engenheiros, porque ainda tinha problemas. Focado na tecnologia. É muito legal que ele fala que, assim, para o mercado, todo mundo entendia
né? O que ele estava fazendo, qual que era a proposta de valor do negócio, enfim. Mas para o público em geral ainda dava muito problema, que é exatamente isso que tu tá falando, sabe? Tipo, ainda existia muitos problemas, assim, para o cara quebrar a desconfiança daquilo. E dava problema. Exato, era real. Ele fala até que ele tava num táxi uma vez, na época do IPO, e o taxista falou, pô, tu é do Mercado Livre e tal. Ah, tive um problema lá com uma entrega, não sei o quê. Ou seja, nem falou, pro público ainda tava tendo problema. E foi aí que ele sentou e ficou com a tecnologia. Tanto é que foi bem nesse período, 2009 a 2012, que eles fazem toda a reformulação da estrutura tecnológica. Sim, também, sim. Né? Que eles deixam de terceirizar para criar dentro dele. Cria tudo in-house. E isso fez são tudo investimentos que levam tempo para maturar. Por exemplo, a infraestrutura logística dele também. Olha, o cara compra avião. Sim. Olha os pavilhões que o Mercado Livre tem, cara. Tá replicando o Play da Amazon, né? Sim. E isso tudo demanda um caminhão de dinheiro, né? Sim. Não, e aquilo que tu falou, que inclusive tá na casa da Dinamo, é muito legal, né? Porque pegar o que tem de melhor em cada um é uma coisa que tu consegue perceber, mas executar isso de maneira primorosa é muito difícil. Tu pegar, vou pegar a logística da Amazon. Todo mundo sabe que a logística da Amazon é bizarra, né? Mas como é que tu executa? Tenta fazer, hein? No Brasil. É difícil pra caramba, cara. O Brasil é um país continental. Inclusive, isso é a maior qualidade, né, deles. É essa, não é ter criado nada, mas justamente ter percebido o que era melhor de cada um e ter feito com excelência. É isso. E aí virou uma vantagem competitiva muito grande, né? Uma barreira de entrada muito grande, que eles fizeram durante um bom tempo. E aí agora, esses e-commerce aí, tudo ficaram para trás. Magazine Luiza, essas coisas aí. E que para chegar perto agora vai levar anos e bilhões de reais. Sim. E tanto é verdade isso que tem um case no Brasil que é muito interessante e talvez não muito conhecido pela galera do Sul, Sudeste, etc. Mas até a gente já contou a história, que é a Bemol. Sim. Né? Que é uma empresa que manda no mercado do Norte, lá no Amazonas, Pará e tudo mais, porque a logística dela grande parte é feita via cabotagem, né? É feito via navios e aviões. Exato. E imagina, né, operar em lugares que não tem estrada. E a Bemol e já vários concorrentes tentaram, inclusive a própria Amazon, né, voltando, né? Uma coisa meio até bonita, né? A Amazon tentando vender na Amazônia. Mas não consegue, porque a Bemol é muito forte. Então, quando tu tem um diferencial competitivo na logística, eu acho muito... Não é que é imbatível, mas tu vai demorar muito para tu conseguir. Até que a Amazon e outros, a própria Magalu, estão fazendo movimentos gigantescos de compras de armazéns e coisas do tipo, né? Então, eles viram essa dor lá no início. E eu acho que o mercado de envios, até achei muito interessante um exemplo que agora não tem o nome do cofundador brasileiro. Stélio. O Stélio, ele conta que anualmente eles tinham um problema que eles até já sabiam que ia acontecer. Que todo mês de setembro, a parte de logística deles não funcionava. Por quê? O maior parceiro deles na época eram os Correios. E o que acontecia em todos os setembros ali dos anos 2000, 2010, não sei se o pessoal se lembra, que eram as greves dos Correios. Pareciam que era algo tipo combinado. Todo setembro vai ter. E eu me lembro de ter problema que a empresa que eu trabalhava não conseguia enviar os produtos. Sim. E aí tu imagina uma empresa que depende 100% disso. Ou não, na verdade eles começaram a desenvolver outros parceiros, mas o maior parceiro era os Correios. E eles não tinham o que fazer, cara. Sim. Não tinha como enviar. Perde parava a operação, né? E aí é que tá, não é a empresa, entende? Inclusive, isso vinha contra o tipo de empresa que ela é, né? E o que eles estavam tentando fazer, que era o marketplace, né? Que hoje, poxa, eu conheço várias pessoas que fizeram a vida vendendo em marketplace, né? Em Mercado Livre, na Amazon, enfim. Os caras fizeram muita grana e, enfim, as empresas se tornaram gigantescas. Tem um case aqui em Porto Alegre que eu não vou falar o nome porque ele é meu amigo, mas o cara era de ar-condicionado e, cara, hoje eles faturam, não sei se já estão no bi, mas era bizarro quando eu estava acompanhando mais, assim. E tudo começou com uma pequena loja no Mercado Livre. E aí, como é que eles solucionaram o problema logístico?
que era a única... Isso não estava desenhado, né? Ó, logística não, acho que só a questão do mercado pago, né? Do pagamento que estava desde o início, essa ficção já estava desenhada. O mercado em envios, então, ele não estava desenhado, né? A princípio. O mercado em envios o deal que eles fizeram com os Correios é muito legal, né? Porque daí, quando a transação é feita, o vendedor já imprime a etiqueta, ele já toda a informação para onde que vai ser o envio, coloca na embalagem e só entrega lá nos Correios. Né? Então, imagina, ele eliminou uma das 3 etapas ali logísticas, né? Que é primeiro o vendedor tem que entregar aquilo num centro logístico, depois é a separação, né? E o frete e entrega. De separação daquilo, a armazenagem, depois o frete e entrega. Então, eles conseguiram eliminar muito fácil ali um primeiro problema já, fazendo esse deal com os Correios, que justamente tinha esse problema que tu falou, que eram as greves. 2 coisas eram certas, que ia ter greve nos Correios e greve nas universidades. Todo mundo sabia. Fato. É verdade. Aqui não, tem greve na universidade? Acho que tem. Agora eu não estou mais estudando, mas acredito que sim. Pior que é verdade. Cara, esse é um case muito interessante, assim, porque também foi muito pensado, né? Mas eu acho que essa questão da operação e principalmente os cofundadores estarem muito dentro da operação, né? Vendo quais eram os gaps, foi isso que diferenciou eles de outros, né? Porque Sim. o próprio Greco colocou, e a gente está conversando antes. Não sei se para vocês, mas para mim, eu nunca imaginaria, sei lá, 10, 15 anos atrás, que a Magalu valesse o que ela vale hoje e principalmente a comparação dela com o Mercado Livre. Sim. Né? Sendo que era uma empresa que tinha, enfim, lojas físicas em todo o Brasil. O que se falava dela no mercado é que, enfim, ela era seria o grande case do Brasil e hoje ficou muito para trás. Né? Eu acho muito louco também que, agora que quando tu falou a palavra gap, me veio uma coisa na cabeça que é, principalmente na questão logística ali, a questão de pagamento também, mas essa é uma coisa já super bem resolvida. Mas a logística, a tolerância, ela vai ficando cada vez menor, né, para o cliente. Então, por exemplo, há um tempo atrás, tu tolerava um frete de uma semana. Hoje em dia, às vezes, se a minha namorada não recebe em 4 dias, ela não compra, 2 dias, entendeu? Isso vai ficando cada vez mais, até entrega no mesmo dia. Questão de horas, né? Horas, né? Isso é muito interessante, cara. Então, tu tem que continuar evoluindo. Culpa o Jeff Bezos por isso. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos em 2019, me lembro de eu mandar num grupo do WhatsApp, acho que até era o grupo que a gente tinha junto. Eu comprei um negócio hoje de manhã, chegou agora de tarde. Aí os caras, não, tu tá mentindo, né? Não, era um robozinho, aquele de limpar o chão. Primeiro que isso já era interessante, né? Mas eu comprei de manhã e de tarde estava na minha casa, né? E hoje o Mercado Livre já chegou também, principalmente nas grandes capitais, né? Consegue às vezes, né? Nesse sentido. Né? É isso que a infraestrutura logística nos Estados Unidos é bem melhor, né? Aí tu imagina o Mercado Livre que teve que criar isso na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, sei lá onde. As estradas tudo esburacadas. Até sobre isso, cara, agora me veio uma outra coisa na cabeça, né? Eu, Augusto, em algum determinado momento, tô muito falando de mim, mas é que na verdade a gente meio que viveu a história junto com o Mercado Livre, Sim. né? A primeira vez que eu comprei foi lá por os anos 2010, sei lá. Mas aí chegou a tal da pandemia, né, cara? Eu queria comprar um banjo para tocar em casa, porque eu não tinha nada para fazer, né? Eu trabalhava numa empresa e ficava em casa, né? 24 horas por dia. E aí, cara, eu comprei o tal do banjo. E o prazo ali, na época, era uns 7, 10 dias, o que era ótimo, né? Maravilhoso. Chegou o 10º dia, não veio. 12º, 15º, 20º, enfim. O tal do banjo nunca veio. Tive o meu dinheiro de volta, tudo certo. Mas a minha experiência de compra foi horrível. Até porque não teve compra, né? Então, o que eu falei pra mim? Que eu nunca mais compraria no Mercado Livre. Perfeito. Hoje vai lá entrar. Vocês acompanham no escritório, todo dia chega quase algo assim. Mas é que o que acontece assim, as coisas evoluíram muito, né? Quando tu analisa assim, e eu me lembro que na época não era tão azeitada a questão da avaliação também dos vendedores. Então, tipo, hoje, quando eu compro, poxa, tu tem milhares de ferramentas, né? Para ficar muito tranquilo com a tua compra. E, em geral,
a tua experiência de compra ela acaba sendo melhor do que a esperada, que é, inclusive, entregar antes do prazo, né? O que para mim é meio louco, né? Eu sou de uma época que nunca chegava no prazo, né? Inclusive Sim. tinha setembro que ficava mais um mês, né? Então, a evolução desse negócio foi bizarro, né? Mas também isso se explica porque eles nunca pararam de investir muito na empresa, né? Até hoje, o investimento da empresa nas estruturas logísticas e na tecnologia, etc., em tudo que é da empresa, é absurdo, né? O que o Mercado Livre investe. O CAPEX é imenso, né? Comprar avião, comprar caminhão, van. Olha quantos armazéns o cara tem, né, no Brasil todo. Isso é muita grana. Que é aquilo, é tudo CAPEX, né? Tudo investimento pensando a longo prazo. E olha, agora está nítido, né? O diferencial competitivo deles, coisa que eles já estão fazendo há muitos anos. Sim. E só que faziam fora do radar, vamos dizer. Investindo. Aí quando os caras se deram por conta, hoje é líder disparado, tem 40% do mercado brasileiro. Imagina, 40%. Entendeu? É a Amazon da América Latina. E muito desse desenvolvimento ali, ele depende do tempo, porque tu tem que coletar dados, sabe? Tu tem que estar atento a isso desde o início, né? Que nem tu falou, tem que testar qual que é a melhor alternativa, enfim. Então, não é simplesmente colocar um caminhão de dinheiro e desenvolver de um dia para o outro também, né? Sim. Não, e até sobre dados, né? O próprio Mercado Pago é uma grande fonte de dados para eles. Né? Simplesmente as operações são feitas ali dentro, então eles sabem para quem basicamente prestar dinheiro, que é o que virou hoje, ou não, né? No caso, utilizar cartão, etc. Né? Então é uma fonte de dados enorme para os caras, né? O cara construiu um business muito foda, assim, né? Sim. Até que agora ele se mudou pra Punta del Este. Ele anunciou que vai deixar o cargo de CEO da empresa há pouquíssimo tempo atrás. É? Um dos caras mais ricos da América Latina. Tá com banho na sombra, que nem diz o... Não, e tem um caso também que eu acho que difere muito ele, foi que muita gente coloca o IPO como, nossa, é isso que a gente quer, né? No caso deles, inclusive, nos Estados Unidos, diferente. E ele comenta, né, que o IPO nunca foi o objetivo final deles. Né? Era só um passo, né? Foi só um marco, que eles já estavam capitalizados, e aí o IPO deixou eles ainda mais capitalizados. Ou seja, e aí em 2008, então, que eles começam a investir em publicidade, porque já tinham caixa. Né? E estava barato. Estava barato, né, por causa da crise. Exato. Então, eu gosto muito de ver as entrevistas dele, porque ele fala alguns pontos, assim, me lembra o Buffett, sabe? Tipo assim, a importância de alocação de capital, a importância de investir no produto. Sabe? Então, isso foi... Ele mesmo considera, né, que foi o diferencial, né, porque naquela época lá até o próprio Submarino, o play da época era levantar capital e ir para o IPO. Então, estava todo mundo na mesma, inclusive esse arremate, esse local, tudo. E aí, como o mercado fechou, os caras ficaram... Vendido. E aí, eles não, eles focavam em, cara, tem que ter alocação de capital, a gente tem que controlar custo, tem que ser eficiente. Então, imagina, tu fica dependendo só de IPO, até o Submarino sobreviveu e tal, mas até tem um podcast bem legal da história do Submarino, que o cara presidente da General Atlantic, o Martin Scobari, participa e conta toda a história. Legal. Ele ficou muito puto que bem na hora que eles iam fazer o IPO, fechou também a janela. Mas ali dá pra ver bem como é que era o clima, sabe? E querendo ou não, uma história improvável, né? Total. Mais uma, né, que a gente conta aqui. Eu vejo assim, ele, até sobre isso que o Greco colocou, né? O próprio Galperin, ele atribui o sucesso do Mercado Livre a dois pilares principais, né? Um, que era a alocação de capital, como foi o que tu colocou, e o segundo, o foco no produto.
né? Então, tipo, se a gente for analisar toda a história deles, sempre foi sobre isso, né? Não desde o começo, porque a questão de alocação de capital ficou, vamos dizer, mais forte dentro da empresa ali em 2001, né? Ali depois do que eles passaram, né? Daquele trauma. Mas, se for botar em perspectiva, não quer dizer nada na história, né? 1, 2 anos. A empresa hoje já tem 27 anos, 26 anos, enfim. 26. E só cresce, né? E até as entrevistas que eu vi, o foco deles sempre foi no longo prazo, né? Como foi dito. E, cara, é interessante que... Não sei de onde é que vem as fontes, mas parece que tudo que hoje dizem, né? Pô, longo prazo, foco no produto, eles fizeram lá em 99, né, cara? Tipo, bom, eu não... Naquela época eu era uma criança ainda, mas eu acho que, nesse sentido, eles conseguiram fazer check em tudo do que hoje os livros de administração e principalmente startups recomendam, né? Eu acho que eles fizeram de uma forma primorosa, né? E chegaram num retorno muito grande. E porque, no final, beleza, ele tinha lá seu background, não era um cara que veio de família humilde, tudo bem, mas não era também o grande case. Não era para ser ele, entende? Sim. Tipo, tinha muita gente nessa... Existiam, bom, varejo é varejo, né? Mas tinha muita gente que poderia ter feito o que ele fez, que já entendia do mercado, dos mercados, inclusive, que é algo muito importante nesse mercado, né, de varejo. Quem tem o conhecimento mesmo é o operador, né? E muda muito, por exemplo, de estado para estado. E não, eles foram focados em tecnologia, entendendo a experiência do usuário, tomando muito feedback, né? Isso aí também ele coloca muito, que eles foram entendendo quais eram as dores e simplesmente aí eles foram consertando. Não, vamos melhorar aqui, vamos aqui, e para o próximo ano a gente vai alocar mais dinheiro ainda, e que é historicamente também, em tecnologia e melhora do usuário. Assim. Então, pô, os a mentalidade também naquela época da bolha, né? Era bizarro, cara. Tipo, eram umas empresas que nem geravam receita, não era gerar caixa, não gerava receita sendo avaliada em bilhões de dólares. O Yahoo, na época, valia 200 bi de dólares. Sim. Então, teve muito dessa mentalidade de levantar capital e torrar, doidado e gastar. Tem o caso da Pets.com. Essa aí é... Que quebrou bizarramente. O que os caras faziam? Levantavam o capital, valuations absurdos. Como tu divulga? Super Bowl, que é uma fortuna. Né? Aí, Sim, então, não tinha nenhuma responsabilidade. A mentalidade do ecossistema como um todo era essa. Gastar, doidado, dantes, depois a gente vê, até que fecha a janela. E o Marcos Galperin, ao contrário de todo mundo, já tinha uma mentalidade de longo prazo, cuidar do caixa, cuidar do produto. Sim. E olha onde o cara chegou, né? Ele corria muito risco, mas muita inteligência, né, por trás de alocação de capital. Isso acho que foi um grande diferencial. Ele foi muito oportunístico, por exemplo, na hora de comprar... inclusive, eu esqueci de falar isso, o deal do eBay foi o seguinte... O eBay comprou 19,5% e em troca, além das trocas de inteligência, eles ficaram com o eBazaar, que era uma operação grande no Brasil. Então, isso já facilitou muito, né? Já tem uma carcaça aqui, uma operação rodando em português. Sim. Entendeu? E isso aí já facilitou bastante. Né? Então, tudo teve, assim, deals oportunísticos, né? Daí... Pouco tempo depois ali, a local tá mal das pernas, compra. De remate lá, tá mal das pernas, compra. A publicidade tá barata, compra, entendeu? O cara é que pensa no caixa, né? Não é um aventureiro... Aí, que a gente já viu, 99, o que acabou, né? 2000. A gente acabou de ver agora, 2021, a loucura que foi, uns valuation bizarro, absurdo. Tu abriu uma banquinha de cachorro-quente, tá valendo $1 bilhão. Ninguém valia nada ali. Pô, olha qual quebradeira que foi. Sim. Entendeu? Aí esse é o problema dessas bolhas que atrai muito aventureiro, né? E será que agora a gente vai passar por uma? Pois provavelmente. Cara, mas aí que tá. Eu vi a opinião dele sobre inteligência artificial e ele faz um paralelo interessante, né? De que as varejistas tradicionais antigamente também não acreditavam no e-commerce.
né? Que aquilo ali meio que negligenciavam aquele tipo de comércio, que o pessoal nunca ia deixar de ir na loja, tocar em produto, e a gente tá vendo que isso Sim. mudou já. E ele faz o paralelo que isso pode acontecer novamente com a inteligência Ele artificial. até aposta nisso, né? Ele Se as aposta empresas nisso. negligenciarem essa tecnologia. E eu acho que e isso é até só fazendo um adendo, que quando chegou a pandemia, quem estava mais preparado era o Mercado Livre, né? Em termos de América Latina. E foi ali que eles deram um grande salto de faturamento, né? Dobraram de tamanho, se eu não me engano. Então, o que aconteceu? Eles já vinham se preparando muito para aquilo ali. E aí, quando chegou o momento, bom, estouraram. Mas o ponto é que muita gente, até na época, falou, pô, vai acabar a loja física, ou coisa do tipo. Aí tu começa, né? Aí é aquela thumb que todo mundo quer, né? Que a gente fala, as notícias que todo mundo fala. Agora tudo é inteligência artificial ou coisa do tipo. Pô, a loja física não acabou e eu acho que, honestamente, não... Tudo é narrativo. Não vai acabar. Sim. Só que o fato é que cresceu muito esse mercado que ele atua. Sim. No caso, hoje eles também têm vendas diretas, né? E o marketplace também, né? Então, tipo, tem espaço, vamos dizer, para loja física? Acredito que sim. Mas o que cresceu muito na época, e sei lá, teve muita gente fazendo, por exemplo, mercado de bairro fazendo o seu e-commerce ali. Teve coisas do tipo, né? Virou uma febre, né? Mas ele soube, na hora do problema, ele também, entre aspas, teve uma sorte, né? Pô, discutem com os melhores dos ouvidos, né? Mas a pandemia ajudou a alavancar eles aqui, a Amazon também, né? Mundialmente, inclusive aqui. Então, mudou o comportamento de consumo, né? Um negócio que eu vi também que ele fala é que eles sempre focaram muito em construir os motores de crescimento próprios. Então, eles não dependem tanto da macroeconomia. Né? Tanto é que o que mais me chamou a atenção, quando eu li a carta da Dynamo, que foi em 2018, um dos principais pontos da Dynamo foi que no período de 2014 a 2016, que o Brasil enfrentou uma crise enorme na época da Dilma, o Mercado Livre, nesse período, dobrou de tamanho. O faturamento, enquanto o PIB caiu 7,5% num ano e 7,5% no outro, o faturamento do Mercado Livre subiu 100%. Então, tu vê uma resiliência no modelo de negócio muito forte. Né? Ou seja, tu não depende só, tipo, a economia vai bem, então a gente vai bem, mas se retrai, a gente vai mal. Como no varejo como um todo, né? Os caras continuaram crescendo, aí veio a pandemia, mais porrada ainda. Então, é uma big tech da América Latina, tanto é que já tem quase valuation para isso. Daqui a pouco tá valendo $1 trilhão. É isso. Não duvido. Isso é muito louco. E talvez não demore muito. Uma baita operação, muito difícil. Inclusive nas aulas de estratégia, né, que a gente fala de Michael Porter lá na comunidade, é muito difícil de copiar a cadeia de valor toda do Mercado Livre. Né? Porque até desculpa, mas tem uma pergunta aqui que a gente fez uma caixinha ali no nosso Instagram e uma pergunta justamente sobre isso, né? Que é o que vocês fazem, o que o Mercado Livre faz hoje que os concorrentes não conseguem copiar? Acho que é isso que a gente falou. Acho que foi alocação de capital e investimento no produto. Que uma coisa está ligada à outra, né? Então, tu poderia usar o caixa que tu levantou para ficar gastando em propaganda na Globo ou deixar teu site melhor. Sim. E criar a estrutura, criar a parte de pagamento, criar a parte de logística. Né? E os concorrentes foram tudo pro lado de anunciar na TV, e que foi um fracasso. E eles não anunciaram e ficaram fazendo um produto melhor. Que é a analogia lá do motor também, né? Eles construindo um motor de qualidade, de potente, e os concorrentes investindo no design. Um investiu em engenharia, outro investiu em design. Só que não se sustenta, né? Um design bonitinho se teu produto for ruim. Sim, sem engenharia. Tem outra aqui, ó, do Marcelo. Qual foi o maior erro estratégico da história do Meli? Pensando aqui... O que ele elenca foi não ter investido em engenheiros lá desde o início, né? Em 2017 ele traz, que nem a gente falou, a estrutura tecnológica para dentro de casa, que ele terceirizava muito isso. E daí ele... Antes, né? Acho que foi 2009. 2009 2007.
2009 a 12, depois do IPO. É 2009. Que ele focou. Ele fica 3 anos investindo. Foi em 2017, eu queria falar 2007. 2009 ele traz o pessoal para dentro. Isso. Ele até muda a estrutura. Primeiro ele era um código-fonte só, com todo mundo desenvolvendo junto, mas ele começa a trabalhar em módulos e desenvolvimento separados, abre depois para desenvolvedores de fora poder participar também disso com bonificação, e ele achava que isso deveria ter sido feito desde o início. Perfeito. Agora eu vou fazer uma, então. Greco, eu me lembro que tu contava uma historinha aí sobre o pai dele, né? Que tu não contou aqui hoje, meu. Ele É contou. verdade, esqueci de contar lá no início, né? É porque, né, tem aquela coisa, algumas pessoas vão ouvir, mas é herdeiro, assim até eu. Pô, o cara... E é um comentário, né? Que se tem... construiu um negócio muito maior que o do pai dele. Tá? O pai dele não. O avô dele foi o fundador da Sadeza, que é um dos maiores produtores de couro do mundo. Do mundo, né? Da Argentina. Tá? Pelo que eu pude ver, até botei a pesquisa em espanhol no Google. Fatura seus 500 milhões de dólares por ano. Ainda hoje? Ainda existe hoje, essa ainda empresa? hoje. A fornecedora da Nike, da Adidas, de um monte de marca. Gigante. E aí, daí foi o avô dele que fundou em 41. Sempre lembrando que eles são de origem judaica, né? O avô dele veio da Alemanha, imigrante, e abriu em 41 esse um curtume, né? Sim. E aí depois, o pai dele, o Ernesto Galperin, tocou. E aí hoje o CEO da companhia é o irmão do Marcos, é o Miguel Galperin. E o Marcão velho foi pro... É uma baita de uma empresa. Inclusive... Eu não sei se é verdade, tá? Eu vi meio que pesquisando em espanhol, segundo consta, num blog de esquerda ainda, num blog de esquerdista. Tá. Que essa garagem que eles começaram era num prédio, né, corporativo. Isso. E era o prédio da Sadeza. Perfeito. Não, peraí. Ora. Começaram no prédio da família. Mas não sei se é ou não é e tal. Enfim. O fato é que, pô, beleza. Mas, cara, o cara fez, como ele disse que ia fazer, né? Fez o maior grupo da América Latina, né? Hoje, o que mais fatura, né? Tô errado? Do Brasil? Do Brasil, ele é... Não, é a empresa mais valiosa da América Latina. Isso, desculpa. Isso. E atua em 18 países, se eu não me engano. Isso. Enfim, cara, parabéns pro pai dele, pro avô dele, pro irmão dele, mas ele... que nem falar assim, que o pai dele já tinha Aleco e ele é herdeiro. O Antônio Hermílio de Moraes, o Torentinho. Olha, querendo ou não, compara a Sadeza com o Mercado Livre. Sim. Pô, não tem comparação, né? Sim. É que, beleza, pode ser muito grande lá, mas não tem comparação no final das contas. Que é um negócio B2B, né? Então eles têm as fábricas na Argentina, tem fábrica no Vietnã, então eles atendem toda a indústria calçadista, é um negócio gigante. Sadeza. Só que, daria um bom post, né? Daria um bom post. Aí, Só que assim, Thiagão. não tem muita coisa. Thiago, faz aí pra nós aí. Daria um baita. Pior que daria, né? O pai de Marcos Galperin. O vô, desculpa. Sensacional. E aí é isso, uma baita empresa, mas que o filho foi lá e fez um negócio absurdamente maior. E acho que vai continuar durante um bom tempo crescendo, né? Sim. Se depender lá do pessoal do escritório, com certeza sim, porque a galera compra lá. Que aí que tá a barreira de entrada e vantagem competitiva agora já tá num ponto que talvez, assim, pode dar uma briga feia maior. Se a Amazon quiser aumentar a mão aqui na região, se os chineses da Temu e naquela outra lá, famosa, Shopee, querer aumentar a mão também. Mas é aquilo. Vai tempo e vai dinheiro. Vai ser uma briga boa. Vamos assistir e vamos contar a história aqui. É uma briga boa. Até tu chegar nesse patamar de logística. Imagina, olha quantos aviões tem o Mercado Livre, cara. Avião, cada avião o quê? 100 milhões de reais, mais. E operando, né, cara? Que o cara vê de avião deles então, aí. Isso aí é tipo aquele teste que o Buffett fala assim, quer saber se a empresa tem vantagem competitiva? Faz o teste de 1 bilhão.
Ele falou assim, ó, se me desse $1 bilhão hoje pra eu tentar incomodar a Coca-Cola, eu nunca conseguiria. Eu não ia arrancar um ponto percentual de market share da Coca-Cola. Então é isso, vamos dizer, imagina assim, ó, vou te dar $1 bilhão e tu vai poder escolher qualquer CEO e em 5 anos tu tem que ganhar da Red Bull. Vai. Se não valeu esse episódio por causa dessas frases aqui, acabou. É isso? Fechou.